Manos e manos, meus camões, angolano nervoso, as notícias aqui não param. Estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV. As notícias de todo mundo aqui agora, no canal Angolano Nervoso TV. Isto também é. Manos, inscrevam-se no canal para estar informado de todas as notícias. Manos e manas, eu vou deixar todo angolano de Cabinda ou Cunene na diáspora ver esta matéria da TPA agora que foi lançada, a dizer que a revista The Economist britânica lançou tantos elogios ao João Lourenço. Manos e manas, isto que está aí é fake, é falso. Nem tudo que ela está a falar ali é o que realmente está lá na revista The Economist britânica. Bem, manos, eu tenho aqui as provas, vou-vos mostrar depois do vídeo. Vocês vão assistir primeiro a falsidade da TPA e depois vocês vão ver as provas a seguir. A revista britânica The Economist dedica um artigo a Angola, no qual defende que as reformas lançadas pelo governo estão a convencer a comunidade internacional. As reformas do presidente João Lourenço estão a agradar ao Fundo Monetário Internacional, escreve a revista britânica The Economist no título do artigo publicado pela revista semanal. No artigo, escreve-se que o Fundo Monetário Internacional, que desde 2008 concordou em emprestar 4,5 mil milhões de dólares a Angola, está encorajado pelas políticas orçamentais e acrescenta-se que esta instituição financeira multilateral também concorda com o programa de privatizações em Angola. Citando várias vezes a Ministra das Finanças, Vera Daves, o artigo apresenta os principais indicadores macroeconómicos de Angola, apontando a tarefa monumental da governante para equilibrar as contas públicas e lembrando que os preços baixos e a descida da produção de petróleo originaram um colapso no PIB e fizeram a dívida disparar, colocando o PIB per capita em cerca de um quarto do valor de 2014. A Ministra das Finanças diz ter ganho espaço para respirar com a renegociação individual da dívida com vários credores, nomeadamente a China, e revelou que foi o Fundo Monetário Internacional que recomendou cautela nos cortes orçamentais. O FMI, segundo a Ministra das Finanças, disse-lhe para ter calma com algumas áreas e proteger o financiamento para a saúde e educação, o que, dada a reputação do fundo na promoção da austeridade, foi uma surpresa positiva, diz a Ministra Vera Daves, lê-se no artigo da revista The Economist. O presidente João Lourenço, concluiu-se no artigo publicado, consolidou a sua posição no partido no poder, agradou aos estrangeiros com algumas das suas políticas económicas, mas reconhece que há ainda um longo caminho pela frente. Manos e manas, nesse texto foi modificado o que estava escrito ali em cima e também a foto que a revista The Economist depois não é essa foto que está aí, foi tudo trocado. Conforme vocês podem ver, manos e manas, esta é a foto original que está lá na revista The Economist e ali tem a frase que diz: e os mais pobres, como é que fica? Será que essa mudança do João Lourenço vai afetar os mais pobres? Tipo, no sentido de que realmente até os mais pobres vão se beneficiar. Manos e manas, isto é muita dúvida. Manos e manas, o mais desagradável dos repórteres da TPA e uns da TV Zimbo é que eles não vão ler o texto completo. Eles leem as partes melhores do texto e as partes podres deixam para trás. Manos e manas, isto que esta repórter da TPA falou aí nesta reportagem, ela leu só as primeiras partes, ela não leu até o fim. Só que agora eu, angolano nervoso, trouxe para os angolanos verem o que está escrito no final e ainda trouxe o áudio também a dizer mesmo tudo que está escrito no áudio. Vocês vão ouvir o que está escrito no final. É assim. Bem, conforme vocês conseguem ver aqui, estas são as partes do texto que o magazine do The Economist britânico mandou, não é? A dizer as primeiras frases boas que a TPA escolheu ou peneirou, que é para passar aí na reportagem de hoje da TPA,
E o resto das frases todas foram que eles não passaram. Então, manos e manas, do lado esquerdo está em inglês e do lado direito já está traduzido em português. Quem tem olho pode ler aí essa parte que está aí, não é, que sobrou, e vai ler bem, vai ver realmente que, esses bandeiros do MPLA mesmo não vale a pena. E eles querem mesmo se manter no poder de qualquer maneira. Bem, aqui tem essa parte do texto, vou ler aqui para vocês, né, que é para verem mais ou menos o que diz ali uma parte. Está a dizer, como no MPLA como o MPLA pode mudar. Lourenço consolidou a sua posição no seio do partido no poder. Ele está a agradar os forasteiros com algumas das suas políticas econômicas, mas é difícil manter-se popular entre os angolanos comuns quando o custo da comida está a subir. O perigo para o presidente é que, tendo aumentado as expectativas, não pode ou não vai cumpri-las. Tá vendo, manos? Como é que um gajo desse vai cumprir um mango se ele próprio é corrupto, mano? Vai cumprir o quê? Tá vendo? Então, essas são as coisas que a TPA devia falar, devia ler o texto todo antes de passar cenas que não tem nada a ver, tá vendo? Não tem nada a ver. Eles estão lá pra bichar! Com o MPLA e os seus dirigentes, Papai de Prata, TPA colabora! Com o MPLA e os seus dirigentes, vai pro Vega, TPA colabora! Mas 100% dos trabalhadores dos serviços do Estado, TPA, rádio e muitas instituições do governo, manos e manas, parece mentira, mas se você perguntar nestes homens e mulheres que trabalham nessas instituições qual é o seu partido, eles vão te responder, são do MPLA. Manos e manas, as instituições de Angola, de Cabinda ao Cunene, é tudo partidarizado. Quem está a trabalhar para o governo neste exato momento é militante do MPLA, não é de um outro partido. Manos e manas, só os que são da oposição são todos que não estão a trabalhar no governo. Porque se você trabalha no governo e você é de um partido da oposição, automaticamente você é retirado ou mandado embora ou qualquer uma outra das coisas. Manos e manas, quem tem cargos mesmo de qualquer ou maioritário no governo, na TPA, na Rádio Nacional, em todos esses sítios, locutores, repórteres, são todos do MPLA. Manos e manos, essa aqui é uma tristeza. Isto é que a oposição está a tentar mudar. Isto é que a oposição está a tentar trazer e alertar os angolanos que Angola nunca vai mudar enquanto for com instituições partidarizadas. E isto nós temos que terminar em 2022. Pois é, pessoal, chegamos ao fim, mas não se esqueça, se você gostou deste vídeo, espalhe o mesmo vídeo para a sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook e todos aqueles familiares e amigos que você conhece, para eles também estarem informados. Vemo-nos brevemente.